Fala nação! Passando mais um vídeo do canal. Hoje, dia de estreia do Flamengo na Libertadores 2023. Esperamos aí o tetracampeonato que o Flamengo venha a conquistar, né? Somos tri e vamos em busca do tetra. É isso aí. E separei esse vídeo aí para o pessoal falando do Flamengo, algumas formas táticas do Flamengo, o que o Flamengo está implantando de novo modelo de jogo, que todos os jogadores que entram na equipe já sabem como jogar, que o jogo passado do Flamengo, Vitor Pereira não, quando Dorival Júnior, era baseado na qualidade dos jogadores ali, né? Do quarteto na frente, e é isso. E qualquer jogador que entrasse não tem o nível deles, apesar de ser bons jogadores, mas não tem o nível de Pedro, Gabriel, Arrascaeta, Everton Ribeiro, não tem. Então o Vitor Pereira está implantando aí uma forma tática que todos jogam e todos que entrar já sabem o que fazer e desempenhar o seu papel. Então aí está se encaixando o jogo. Nesse jogo contra o Fluminense, eu já vi que teve uma boa, subiu bem o nível de atuação do Flamengo e conseguiu sair vencedor, né? 2-0, levando para a final aí um bom resultado. Então hoje tem a estreia do Flamengo. Ainda a gente não sabe qual que é o time que entrará em campo. O Vitor Pereira tá avisando os jogadores na pré-eleição quem que vai entrar jogando e quem vai ficar no banco de reserva. Para evitar também esse negócio do X9 aí, entregando a escalação com muita antecedência. Então, uma forma que ele achou de brindar isso, né? E eu acho que tá certo, os jogadores sabem, cada um sabe a sua posição, quem entra sabe o que tem que fazer, então tá tudo certo. Então eu separei aí para vocês esse vídeo aí, com o pessoal analisando o Flamengo como está jogando agora. Fico com o vídeo aí, um vídeo bem interessante para ser visto aí. O Vitor Pereira está contrariando toda a lógica do torcedor flamenguista nos últimos anos. Seja por essa estratégia tática de anular as principais virtudes do adversário, seja pelas escolhas dos jogadores para essa estratégia. Quando a gente estava aqui para a transmissão e sai a escalação com o Gabigol no banco, você estava aqui no Abre o Jogo, invadiu o estúdio, dei murro na porta de vidro, caramba. Isso. Educado, hein? Não, a serenidade dele só no G4, é isso? Isso. Hiperativo. Porque, além da estratégia tática que a gente já imaginava, com os três zagueiros, com o Ayrton Lucas liberado, com os três na frente, ele tinha colocado o Gabigol no banco, além do Everton Ribeiro, além do Vidal, além do Felipe Luiz. Então, o Flamengo do Vitor Pereira não tem mais quadrado mágico, não tem mais jogador titular, não tem mais medalhão com titular absoluto. E isso contraria um pouco a lógica do torcedor e do grupo de jogadores do Flamengo. É um desafio que está em construção. E talvez esses três resultados, as 3 vitórias nos clássicos, 2 contra o Fluminense, e possivelmente o título estadual, consigam pavimentar essa estratégia, mas é que ela não é sólida. E depois a gente vai chegar na questão do Gabigol, que foi... Eu imaginei que o Gabigol fosse uma escolha apenas física, por ele não ter treinado normalmente durante a semana, uma semana diferente em que jogador do Fluminense foi para a seleção e jogador do Flamengo não foi para a seleção. Até nisso foi diferente, né? Então o Fluminense pôde comemorou o Marcelo, que estava no banco, não estreou ainda, comemorou o André, que foi para a seleção, e o Flamengo ficou quieto. Já percebeu? Eu falei, mano, tão quieto no Flamengo? Uhum. Né? E na hora do jogo a gente soube que o Gabigol era mais um dos reservas. Por que vale a pena tentar surpreender o Fluminense do Diniz? Porque o Fluminense do Diniz e o Diniz não vão mudar nunca, seja contra quem for, e eu acho isso um erro. O Fluminense do Diniz, para não dizer que não mudou nada, ele faz um bom início de jogo, controla o jogo ao seu estilo. Na parada técnica dos 20 minutos, o Vitor Pereira dá uma ajeitada e o Flamengo equilibra. E aí na parte final do primeiro tempo já ficou
evidente o escape, o melhor jogador do Flamengo na temporada, Ayrton Lucas. Não é o Gabigol, não é o Arrascaeta, não é o Everton Ribeiro, não é o Pedro, não é o Santos, é o Ayrton Lucas. E o esquema com 3 zagueiros favorece quem? O Ayrton Lucas. E o Ayrton Lucas, no final do primeiro tempo, já estava desequilibrando. O Fernando Diniz, no intervalo, faz a alteração que talvez, sei lá, pudesse ter começado o jogo, 1 a mais no meio. Tira o Keno e põe o Pirani, como fez na Taça Guanabara, no intervalo do jogo, quando estava perdendo. Beleza. Mas o Flamengo volta melhor e sem uma marcação mais específica no Ayrton Lucas, o Flamengo sai na frente. Aí tem um momento chave de uma decisão, que é o momento das trocas. Aqui a gente fala, o mesmo jogo, tem várias histórias no mesmo jogo. Quando tem as trocas, o Vitor Pereira olha para o banco, tá lá, fresquinho, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Vidal e Gabigol, e o outro olha para o banco de reservas, tá quem tá, tava só o Marcelo de grife, só que o Marcelo sem condição. O Fernando Diniz, o Vitor Pereira, ele não dobrou a aposta dessa vez, ele fez o que ele já estava programado. Se eu estiver vencendo ainda, vou lançar a tropa de elite e vou dominar esse negócio. Porque até então quem dominava a bola era o Fluminense. Agora, quando você põe o Everton, o Gabigol, o Felipe Luiz, aí vai ter um reequilíbrio nessa questão da posse de bola. E o Fernando Diniz vai lá e dobra a posse. Aí o Fernando Diniz vai e tira o zagueiro, perdendo por 1 a 0. Tipo, eu não consigo conceber uma situação dessa. A não ser numa situação específica de jogo único, final da Taça Guanabara. Ele já fez isso antes. Claro que ele já fez isso antes. Num jogo em que ele precisava ganhar e era um jogo único. O cara tem um segundo jogo e ele arrisca. Põe o André para a zaga, tira o zagueiro, tira o David Braz e 2 minutos depois toma o segundo gol com 2 centroavantes na área adversária, Pedro e Gabigol. Aí, cara, aí você explica a entrada maluca do Samuel Xavier, já sem cabeça, a histeria dele na beira do campo, a entrevista, a culpa foi da arbitragem. Não foi da arbitragem. O Vitor Pereira engoliu o Fernando Diniz. Essa é a questão. De tanto estudar o Fernando Diniz. E é um mérito. Hoje o Abel já falou do Fernando Diniz, o Vitor Pereira falou do Fernando Diniz, os outros falam do Fernando Diniz. O Fluminense joga um futebol diferente. O time do Diniz joga um futebol diferente. O que não quer dizer infalível. E para ser vencedor, o Fernando Diniz tem que se preocupar também com o adversário. Não adianta só com o time dele. É isso que eu falo da tal da soberba da derrota. Que é, não, independente de ser o Flamengo, o Palmeiras, o Liverpool, o Manchester City ou Volta Redonda, eu vou jogar da mesma forma. Não dá. Ainda mais com um elenco, com algumas limitações. Da expulsão. Isso aqui é uma cobrança literal. Olha a posse de bola do Flamengo até fazer um gol. Atenção ao relógio, ó. Os segundos passando, o relógio andando. Você viu isso em que momento no jogo? E que talvez não fosse possível, né, Cassati, com a formação anterior. Exatamente. Né? Exatamente. Mas no primeiro gol já tem uma posse de bola mais agressiva. O Flamengo começa a acelerar mais direta, né? Mas isso aqui é um jogo totalmente diferente daquela proposta inicial de acelerar nas costas do Fluminense subindo. Porque esse é o Pedro. Só jogadores do Flamengo jogando na bola. Só posse do Flamengo, não tem problema. Então 1 a 0, ó, o Felipe Luiz subindo para construir, o Léo Pereira não é essa característica. Ele entrou para ser o terceiro zagueiro, com essa 11 contra 11 aí. 11 contra 11. Olha, tranquilamente. Com as 4 mudanças, é impressionante. E fazer isso contra o Fluminense. Exato. Mas aí é a questão, né? Se o Flamengo ele tem capacidade técnica para fazer isso em todo jogo até. E aí aparece o dono do jogo, que é o Ayrton Lucas. Faz o gol e assim. 1 e 5. Mas assim, a conversa é legal porque no início... O grupo A, que é o grupo do Flamengo, tem Racing da Argentina, Alcás do Equador e Nublense do Chile. Bernardo Ramos, o que a gente pode destacar aí com relação à dificuldade ou facilidade que o Flamengo terá para passar por esse grupo aqui? O Flamengo pegou um grupo bem acessível, né? Eu vejo claramente a maior dificuldade aí no jogo contra o Racing, ou nos jogos contra o Racing, né? O Guerreiro tá lá, né? Guerreiro tá, mas assim, tem jogadores de maior destaque lá, né? Eu vou destacar o Matias Rojas, né? Que é um meio-campista canhoto, que joga mais pelo lado direito. Aliás, todo mundo tá querendo esse cara. Todo mundo quer, que não é um garoto, é um jogador de 27 anos, né? Da seleção paraguaia. É o principal jogador do time. Tem um lateral direito bom também. O Moura, o técnico, é muito bom.
o Fernando Gago. Faz um ótimo trabalho Foi no um Racing. grande jogador também, seleção excepcional argentina, jogador, Boca. isso. Jogou no Real Madrid, né? Um Meio-campista de muita qualidade. Muito bom jogador. Então, claramente, me parece... E tem outros refugos, assim, de clubes do Brasil, né? Tem o Jonathan Gomes, que jogou no São Paulo, é titular desse time. O Gago tira o melhor desses caras. Então, eu acho que, claramente, aí o Racing é o mais perigoso. O Alcas é o atual campeão equatoriano. Nem dá para falar muito sobre essa temporada do Alcas, porque são apenas 3 jogos no Campeonato Nacional. Então, mas tem uma casca de banana perigosa, porque no meio da decisão do Carioca, isso, o Flamengo vai para o Equador, vai pro morro. Vem 7 da noite. Sobe a altitude, é isso, esse é o detalhe, essa casca de banana. É mais time do que o Alcas. Se a gente for analisar o time do Alcas, tem 2 jogadores ali de maior destaque. Eu acho que o Perlaça, lateral direito, que jogou na LDU, já jogou contra o Flamengo, inclusive, um jogador muito bom de ataque, acho que poderia jogar em times brasileiros. Que nem meu o que vai para lá? Um time alternativo? Não acredito, Kaká. O cara até agora treinando, pô. Não, mas são 2 jogos decisivos do Campeonato Carioca. Vai jogar os 3. Jogo de estreia de Libertadores da América contra o campeão equatoriano. Na altitude? Pegou o momento de pisar um pouquinho no acelerador. Vai ter que pisar. Eu teve 5 semanas de folga agora. A gente fala altitude, mas a questão não é só subir o morro, porque às vezes você desce na capital e tem que pegar um ônibus que você vai demorar 10 horas para chegar no caso é Quito. Ali. No caso é Quito. Venezuela, né? Sim. Foi o técnico da Venezuela que ganhou do Brasil, né? Que já fez trabalhos bons na Venezuela e muito ruins na Bolívia, por exemplo. Mas é um time que tem lá o Rangel, que foi jogador do Tolima também, jogou contra o Flamengo no ano passado. Acho que o Flamengo passa pelo Alcas, acho que ganha na altitude. E o Blense, a única questão aí é a logística. Porque tem que ir para Santiago e a cidade de Tilã fica a 400 quilômetros de Santiago, então tem que pegar um ônibus. Sabe quem é o presidente do Nublense? Não. Sérgio Gioino. Ah, é? Era dele? Lembro, jogou no Palmeiras. Argentino. Gioino. Jogou no Palmeiras, inclusive. Eu acho assim, um grupo bem acessível pro Flamengo. Eu quero